Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Apocalipse 11. Bom, quem faltou na aula, então nós colocamos que diz que uma das testemunhas poderia ser Elias, Enoque, poderia ser Elias e Moisés, poderia ser João Batista e Jesus. Colocamos também, poderia ser Paulo e Pedro. Faltou algum aqui? Eu acho que não. Mas virá mais alguns aqui ainda. E ainda tem mais ainda. João Batista e Jesus, tá certo? Pedro e Paulo, Paulo e Pedro, ok. Então, existem visões de vários estudiosos, colocam Elias e Enoque, Elias e Moisés, João e Jesus, Paulo e Pedro. Porém, o conceito judaico, só relembrando a aula anterior, acredita na vinda apenas de um apenas. E aqui o Apocalipse coloca dois. Aí diz o livro do Apocalipse que as duas testemunhas é necessário que elas morram e ressuscitem. Bom, aí o que acontece? Nenhum desses episódios, a não ser a pessoa de Jesus, que morre e ressuscita, fora os demais aqui, nenhum deles morreram e ressuscitaram, tanto na sua história. Vimos também que não tem como aplicar nenhum desses aqui como personagens futurísticos. Por quê? Porque existe o artigo antecedendo o vocábulo as duas testemunhas, martírias, logo então eram personagens conhecidos daquela época. Então, daquela época. Então, eles não são lançados para profetizar 3 anos e meio. Eles já estavam lá, porém, aí é dado que eles profetizem no período de 3 anos e meio. Então, eram pessoas existentes, por qual as pessoas já conheciam. Diante desse relato, aí nós colocamos a probabilidade, naquela época, ter sido João e Jesus, Paulo e Pedro. Aí surgiu-se a problemática e vimos que não tinha como colocar nem Paulo nem Pedro, nem João, a não ser Jesus. Aí João também não se comparava a um profeta, no sentido institucional, vamos colocar assim. Porque perguntam para ele, és tu profeta? Né? Delegado, não. Mas como uma atuação, a sua fala, o seu trabalho, o seu ministério, possa se colocar, não de uma forma instituída. Então, vimos que gera-se problema nessa questão das duas testemunhas, que contraria o conceito judaico. Aí diz que tem que morrer. Aí a maioria defende que tem que ser Elias e Enoque, porque, segundo o registro bíblico, lá, ambos não provaram a morte. Outros colocam Elias e Moisés, porque é uma característica muito interessante pela atuação de ambos. Mas também ele foge muito da realidade, porque ele tem que contrariar o texto, a estrutura dele, de que coloca que era alguém conhecido, e aí desconstrói tudo. Aí existe um paralelo, para reforçar uma dessas ideias, que é um paralelo, que eu vou colocar aqui, entre o livro do Apocalipse junto, em paralelo, com o Apocalipse de Elias. Eu falei isso na aula passada? Falei? Senhores? Alguém pode me responder, por favor? Não, acho que não, professor. Eu cheguei a citar esse vamos chegar lá. Tá. Aí nós temos Apocalipse junto com o paralelo com Apocalipse de Elias. Vou compartilhar a tela e quando compartilhar, os senhores me avisem, por favor. Olha o compartilhamento de tela. Compartilhou aí, senhores? Sim, chegou. Tá.
Embora o Apocalipse cópita de Elias seja de data incerta, alguns colocam de 150 a 275. Porém, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, tá. Eu coloco nessa data aqui. De 150 a 275. Em sua forma atual. É um documento cristão que provavelmente seja uma revisão de uma composição judaica anterior. Então, anterior a essa data. Que talvez tenha se originado durante o primeiro século antes de Cristo ainda, tá? Primeiro século antes de Cristo. Não estou colocando o primeiro século depois de Cristo, não. Primeiro século antes de Cristo. Existe em grego um texto fragmentário e duas citações. É claro que o Apocalipse de Elias e Apocalipse são dependentes de uma fonte anterior. Os paralelos e diferenças são indicados nos seguintes resumos abaixo. Vamos lá? Então, nós temos aí Apocalipse. Deus capacita suas duas testemunhas para profetizar por 3 anos e meio. Olha o que o Apocalipse vai dizer aqui. Ó. Elias e Enoque ouvem no céu que o Deus envergonhado se revelou no lugar santo e eles descem. Aí vem, eles fazem um discurso denunciando o desavergonhado. A besta do abismo vai fazer guerra contra eles, que é contra as duas testemunhas, conquistados e matá-los. O desavergonhado, zangado, briga com eles durante 7 dias no comércio da grande cidade, as duas testemunhas. Aí vem, Apocalipse, seus cadáveres estarão na rua da grande cidade, mortos, eles ficam por 3 dias e meio no mercado. Depois de 3 dias e meio, eles se levantarão, o medo cairá sobre aqueles que o vivem. No 4º dia, eles se levantarão e denunciarão novamente o desavergonhado. Então, fala sobre morte e ressurreição de 2 personagens. Novamente zangado, o desavergonhado luta com eles e toda a cidade os cercará. Uma voz do céu convida-os a ir após o que eles acendem. Naquele dia eles gritarão para o céu enquanto brilham, e todas as pessoas do mundo o verão. Naquela hora, um grande terremoto destrói 1/10 da cidade e mata 7.000. Os demais dão glória a Deus. Então, existe uma referência que as pessoas colocam um paralelo entre o livro do Apocalipse juntamente com esse livro do profeta, do Apocalipse de Elias. A narrativa começa com 2 dignatários israelitas no céu, onde eles foram arrebatados de acordo com o Antigo Testamento e a tradição judaica. E eles só aparecem através de uma descida do céu depois de aprenderem que o adversário escatológico se revelou em Jerusalém, presumivelmente no templo. Assim, esse texto, que é o Apocalipse de Elias, fornece uma explicação para a presença das 2 testemunhas, que é misteriosamente deixada sem explicação em Apocalipse capítulo 11. Diferentemente de Apocalipse capítulo 11, dizem que eles se dirigem ao adversário. O conflito entre o adversário e Enoque e Elias duram 7 dias. E quando eles são mortos, seus corpos permanecem por 3 dias e meio no mercado. Como em Apocalipse capítulo 11, eles são ressuscitados, eles, novamente, denunciam o adversário em um discurso. E desta vez, o adversário e a população da cidade os cercam, sem dúvida, pretendendo acabar com eles novamente. Eles gritam para o céu, ao contrário do Apocalipse capítulo 11, versículo 12, onde as 2 testemunhas são dirigidas por uma voz celestial. Implicitamente para a assistência divina. Essa assistência é aparentemente providenciada, pois eles assumem uma aparência brilhante e glorificada, e visto que todas as pessoas no mundo podem vê-los. Eles aparentemente ascendem ao céu. Embora haja uma semelhança básica entre esses 2 textos, a única instância clara de dependência do Apocalipse de Elias, capítulo 4, versículo 7 ao 19, com Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 ao 13, é o mercado da grande cidade, onde eles estão mortos por 3 dias e meio. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7 ao 9, a fera luta e mata as 2 testemunhas, e seus cadáveres ficam na rua da grande cidade por 3 dias e meio também. É provável, no entanto, que essa semelhança seja baseada em uma revisão cristã posterior de uma fonte judaica anterior. E para concluirmos essa questão das duas testemunhas, surge-se uma outra testemunha que as pessoas colocam, que foram
Zorobabel e Josué. Já tinha ouvido falar dessas duas? Alguém? Acho que sim, da questão das duas oliveiras. Isso. Lá em Zacarias. Havia uma expectativa judaica inicial de duas figuras messiânicas. Um Messias sacerdotal, de Arão, e um Messias davídico, de Israel. Com base nas duas figuras, em Zacarias 3, 4, 6, 9. Zorobabel, o herdeiro davídico, e Josué, o sumo sacerdote. Os zelotes, estudiosos propuseram que Apocalipse 11 era um fragmento de uma profecia dos zelotes das semanas antes da queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, expressando a crença de que os romanos tomariam a cidade à corte do templo, mas seria incapaz de penetrar as partes internas do templo, que eram mantidas pelos próprios zelotes. Esta proposta foi aceita por muitos outros estudiosos, que as duas testemunhas teriam que ser dentre os zelotes. A proposta é baseada, em parte, na obra de José, sobre a intensa atividade profética durante as últimas semanas e meses da guerra que houve em Jerusalém. Eles deviam sua destruição a um falso profeta, que naquele dia havia proclamado ao povo da cidade que Deus lhes ordenara que fossem à corte do templo para receber lá os sinais de sua libertação. Numerosos profetas, na verdade, estavam nesse período subjugados pelos tiranos para iludir o povo, ordenando-lhes que esperassem a ajuda de Deus, a fim de que as deserções pudessem ser detidas e que aqueles que estivessem acima do medo e preocupação pudessem ser encorajados pela esperança. Como resultado desta profecia e talvez de outras semelhantes, há cerca de 6.000 judeus esperaram nas cortes internas do templo na expectativa da intervenção divina, mas todos foram mortos pelos romanos ou morreram no incêndio. Ou seja, em outras palavras, já coloquei, não são duas testemunhas, mas um outro conceito que coloca é que é um grupo coletivo, que aí, historicamente, segundo o registro de Joséfo, esses profetas, dentre os zelotes, começam a profetizar, começam a proferir. E o que ocorre? Todos acabam morrendo. Então, existe 6 questões, ou 6 formas de entender a testemunha do Apocalipse, tá? Aí diz a questão, aqui no livro do Apocalipse, essa questão das duas testemunhas. Queria saber, assim, não poderia representar, não sei, né? Não sei se eu estou sabendo falar. A lei e os profetas pode se representar as duas testemunhas, porque referente à lei, as duas testemunhas, aos profetas, no caso, referindo a Elias, né? E a lei referindo-se a Moisés. Você está falando aqui? Esses dois? A lei e os profetas. Aí, vamos lá. Vamos colocar esse conceito, vai. Elias e Moisés, Elias representando os profetas, Moisés a lei, certo? Isso. Aí vem uma pergunta. Quando é que a profecia morre e quando é que a lei morre? Porque as duas testemunhas, elas têm que morrer. Como que se interpreta isso agora? Como a lei e os profetas morrendo? Não seria como que eu posso dizer, na transição da graça, não sei, né? Estou dando uma ideia, né? Não, vamos entender. Só que a graça, ela tirou a lei e os profetas fora? Não tirou. Não tirou. Ok? Porque veja bem, não, vamos lá, vamos entender esse conceito aí. Jesus veio. Jesus é a própria graça, certo? Correto.
Ok? Jesus é a própria graça. Jesus, em algum momento, sendo ele a graça, ele disse que a lei teria que ser abolida e os profetas também. Não falou isso. Ok? Por isso que eu falo que, quando a gente começa a pensar, a gente, lógico, são probabilidades que várias pessoas colocaram. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando chega lá em Lucas também 16, Lucas 16, não. Na Transfiguração, diz que aparece Elias e Moisés. Entendi. Aí dizem, né? Mas é bom que estejamos aqui fazendo uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí Lucas, capítulo 16, também lá do rico e Lázaro, vai falar, o Abraão vai falar para o rico. Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua, que eu estou atormentado nessa chama. E mande que alguém vá até a casa dos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão fala, eles, seus irmãos, têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Então, quando chega assim no Novo Testamento, se vê a lei, ela continua ainda. Tanto que, após a ascensão de Jesus, vemos os discípulos escrevendo carta para dar na mão de Paulo, para que vão até em Antioquia, para que as pessoas ainda guardem alguns rudimentos da lei. Então, o que acontece? Se nós colocarmos que o problema entra aqui, é porque diz, então, que essa representatividade teria que morrer. Ou seja, ela teria que ser inútil, anulada. Porém, quando você chega no Novo Testamento, a lei ela ainda existe. Ela se perdura. Oi? Não foi invalidada. Não foi invalidada, correto. Ok? Então, o problema é que aí tem um outro problema. Vamos colocar, então, que a lei, ela morre. Só tem um problema no texto. Além das duas testemunhas morrerem, elas ressuscitam. Então, se você colocar profetas e lei, então a lei morre, as profecias morrem, depois elas ressurgem. De que forma é isso? E aí tem um outro problema. E diz que, se representar, ela ascende ao céu. Existe uma ascensão. Como que se vai entender isso? Representatividade de morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Sai fora do contexto, entendeu? Ficou claro aí? Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!